Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pode se esperar, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor e vamos pensar no que já aconteceu desde o princípio. Como é que avaliam Jesus? Eu trabalhava numa livraria, uma livraria evangélica, e ainda solteiro. Recebi uma visita, uma pessoa procurando material infantil. Queria alguma coisa que falasse em Jesus. E eu fui atender aquela senhora. Descobri que ela queria ensinar para as crianças do Espiritismo que Jesus era um médium que dava passes nas pessoas, para as pessoas se sentirem bem. Não precisa dizer como foi a minha reação. Então, quem é que vê Jesus pelas Escrituras e quem é que procura ver Jesus pela religião? Quem procura ver Jesus pela religião vê tudo errado. Tem uma religião que ele é visto como um cigano, as roupas espalhafatosas e o coração por fora do corpo. Tem uma religião que vê Jesus como um faquir, que se sujeita a muito sofrimento, mas tem poder de levitar e andar sobre as águas. Tem uma religião que vê Jesus como sendo uma das emanações da própria divindade e da própria natureza. E pela palavra de Deus, como é que a gente vê Jesus? Como é que a Bíblia mostra Jesus? A nossa meditação é em Mateus capítulo 16, o texto mais explorado pela religiosidade, principalmente pelos idólatras. E não tem a menor razão de ser. Então vamos ver pelas Escrituras quem é Jesus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. E Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas antigos. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos
que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Louvado seja o nosso Deus para sempre. O Senhor Jesus, assim como qualquer líder consciente, não tem nenhum interesse em servos desapercebidos, despreparados, não convictos. Jesus, fora daquele contexto de Jerusalém, da cidade grande, das multidões, lá na região de Cesareia de Filipe, era entre a Galileia, na verdade, na região da Galileia, mais para a Síria, região do Monte Hermon. Na época não tinha essa definição de Síria, na época, era só a província. Era uma província, como se fosse uma província só. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que comentam a meu respeito? O que vocês observam? O que dizem? Quem eles pensam que eu sou? Aí disseram: olha, pensam muito que o Senhor João Batista. Isto é, no final do ministério dele, João Batista tinha sido morto por Herodes e a crença na ressurreição era muito viva. Alguns pensam que João Batista ressuscitou. E outros dizem que é o Elias, pelas características, é o Elias, pelo poder na palavra e tal. Outros dizem que é Jeremias. Outros se limitam a dizer: não, acreditamos que se trata de um profeta antigo que ressuscitou. Jesus ouviu essas 4 avaliações: João Batista, Elias, Jeremias ou um outro profeta da antiguidade que estivesse em ação após ressuscitar. Jesus se volta para eles e diz: e para vocês, o que eu represento? Para vocês, quem eu sou? O Pedro era um sujeito muito dinâmico. Ele era ágil. No contexto ocidental, chamado até de precipitado, que responde rápido demais. E o Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação do Filho de Deus era uma doutrina propagada. Lá no tempo de Daniel, na Babilônia, o rei disse: não foram 3 homens que foram lançados na fornalha? Foi. E eu vejo 4 e um parece com o filho dos deuses. A linguagem de ímpio, mas o conceito universal de que Deus enviaria o seu filho. E Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus reconhece o entendimento de Pedro e diz: bem-aventurado é você, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas. Bar, que em aramaico, Bar é filho, Jonas é o nome do pai. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não é uma revelação da carne e do sangue, não é um conhecimento via cultura, mas a revelação de meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui ficou sendo o trampolim da religião, que diz que Jesus colocou Pedro como primeiro líder da igreja, e a igreja
A idólatra foi criada por Pedro, Pedro é o Papa, é a pedra. Por infelicidade, eles têm um certo princípio de verdade. Porque a palavra Petrus significa pedra. Isso é verdade. Mas, nos Salmos, Cristo é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos edificadores, que foi posta como cabeça de esquina, como pedra angular, como a pedra principal. Então, nós somos pedras vivas, pequenas pedras, mas a pedra de sustentação da igreja não é o homem, é o próprio Cristo. E ele diz nesse mesmo texto: eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, meus amados, independente da visão estranha que o religioso tem, a mulher que ia comprar na nossa livraria, ela queria historinhas para modificar, ensinar para as criancinhas lá que Jesus era um feiticeiro, um médium, um instrumento do diabo. O médium é só isto. Um instrumento do diabo que fala pelos mortos, que incorpora os demônios, os espíritos de luz, aquela luz que não sabe de onde vem. E Jesus dava passes, claro, a linguagem deles. Jesus era caridoso, era cheio de caridade e dava passes nas pessoas para elas se sentirem bem. Aí o idólatra adota um Cristo tipo um cigano e o coração externo. Apresenta aquilo lá e faz daquilo ali uma divindade. Outros veem Jesus como um faquir, um passa-fome, que pode levitar via magia. É uma desgraça grande. Agora, pelas Escrituras, Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e vai voltar para levar a sua igreja. A igreja que ele edificou na pedra angular que é ele. Vamos embora, sejamos pedras na sua construção, pedras vivas que andam, que falam, mas a pedra angular é Cristo e não Pedro. A pedra angular é Jesus Cristo e não o ser humano. A pedra angular, a pedra de sustentação, é o Senhor e não seus ministros. Muito menos ministros estranhos. Ministros que não têm o Evangelho como base, ministros que não pregam a verdade, ministros que seguem os dogmas e as invenções dos homens. Esses ministros não são ministros de Deus. Deus possa abençoar você, guardar a sua vida, te enriquecer com a bênção, com a graça cada dia. Hoje, a família da nossa oração é a família da nossa irmã Raquel Paes. A Raquel, nossa irmã Raquel, é uma família tradicional da nossa igreja. A irmã Edith, a sua mamãe, minha amiga, meu irmão Paizinho, Francisco Paizinho, meu amigo, tinha muita admiração, queria muito bem aos pais da irmã Raquel. Na verdade, é uma família grande, a Raquel, a Rubenita e muitos outros. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos e vamos orar pela irmã Raquel, pela sua saúde, pela sua família. Os filhos, o Jaziel, o Isaac, a Débora e o esposo, o irmão Raimundo. Vamos orar por eles.
Eu sei que ela está firme com o Senhor Jesus sempre, muito, muito dedicada ao Senhor, apesar das provações. Bendito Deus, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e pela Tua graça. Querido Senhor, nós Te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Agora suplicamos pela Tua igreja. Guarda a Tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias. Toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, cada servo Teu. Os Teus ministros, meu Senhor, unge com a graça. E agora, Pai, suplicamos a Ti pela irmã Raquel. Toma ela em Tuas santas mãos. Abençoa a sua família, seus familiares, seus filhos. Abençoa, meu Senhor, chama a reconciliação os que estão afastados. Tenha compaixão, ajuda, guarda cada um. Olha para a Tua serva, dá, meu Senhor, o necessário, enche de graça, confiança, sabedoria do céu, para entender, meu Senhor, o porquê das coisas. Fala com a irmã Raquel, meu Senhor, dá graça e vigor. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.